4 a 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população mundial fosse mais fisicamente ativa, segundo a diretriz da Organização Mundial da Saúde para atividade física e comportamento sedentário. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para conversar um pouco mais sobre a importância de realizar atividade física e orientações para quem quer começar, nós convidamos hoje 2 colegas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Rafa. Boa tarde. A gente convidou o Dr. Tadeu, que é médico do esporte, e seu colega, que é profissional de educação física, Juliano Torquato, é isso? Isso. E queria começar pedindo para que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho sobre a formação de vocês, como vocês trabalham hoje, e até pedir para o Tadeu explicar um pouco para quem está assistindo o que é o médico do esporte entre as especialidades médicas, né? Sim. Eu sou cirurgião cardíaco, então tive 6 anos de especialização e o contato que a gente tinha com a atividade física era somente uma orientação depois que você fazia um procedimento, né? E eu vi depois que eu concluí a cirurgia cardíaca, fui fazer a medicina esportiva de fato, eu vi que o médico do esporte, ele era aquele profissional que daria uma resposta que o médico convencional não conseguia dar, que é, tudo bem, eu preciso fazer atividade física, mas como eu vou fazer atividade física? E o que me deixou bastante feliz é que no programa de aperfeiçoamento, no programa de estudo da medicina esportiva, você tem contato com profissionais de educação física, com nutricionistas, com fisioterapeutas. Então, ali no começo, você já consegue perceber qual é a função do médico do esporte. Ele é um intermediador. Ele navega em todas as áreas. Então, ele não é o prescritor de atividade física, que é a função do educador físico. Ele não é o médico que vai prescrever dieta, mas ele é um médico que navega e sabe orientar todas essas áreas. Então, ele traz o paciente e fala assim, a partir desse momento nós vamos programar isso, isso e isso. E você vai estar sob os nossos cuidados, nossas orientações. Então, eu acho interessante a atividade que o médico do esporte exerce com atividades interdisciplinares fora da medicina convencional, fora de colegas médicos. Claro que a gente tem contato com colegas médicos ortopedistas, nutrólogos, endócrinos, mas essa área de envolver outros profissionais numa forma mais intensa, eu achei bastante interessante trabalhar dessa forma. E hoje tu tá trabalhando no consultório, como é que é? Isso, hoje eu exerço a atividade de consultório e a gente realiza exames como o teste cardiopulmonar, que o Juliano pode falar um pouco mais de como ele utiliza esses resultados que a gente transfere do laboratório para as pistas. Por exemplo, pistas de corrida ou ciclismo também, que são testes que a gente consegue fazer mais facilmente no laboratório. A gente poderia fazer até com remo, uma época aqui em Blumenau a gente tinha um projeto de fazer com o clube, acho que olímpico ali, olímpico não, qual o de remo ali. Sim, mas fugiu o nome, mas Então a gente poderia utilizar esses testes até fora do laboratório, em remos ou qualquer atividade física, sabe? O médico do esporte, ele até ajuda a dar um embasamento para o profissional para que seja mais segura a atividade para aquele paciente, né? Qual seria a melhor atividade para aquele paciente junto dessa decisão? E você, Juliana, vamos lá. Oi, sou natural de Lages, formado pela Uniplac, na Universidade do Planalto Catarinense em Educação Física. Sou especialista em Fisiologia do Exercício e também especialista em Personal Training. Fui muito tempo corredor, fiz duatlon, fui seleção brasileira de duatlon, corri pan-americanos, brasileiros, representando Blumenau. Fui técnico de triatlo, atualmente trabalho com Personal Training, tenho meu próprio estúdio. E meu foco mesmo hoje em dia é treinamento de força para ciclistas e pessoal da corrida, principalmente a corrida de montanha. Ah, que legal. Então, eu comecei introduzindo, falando daquela diretriz da Organização Mundial da Saúde, e ela traz algumas mensagens importantes, de como a gente tinha conversado um pouco antes, eu acho que elas são interessantes para a gente guiar um pouco a nossa conversa e ir trazendo essa informação que a gente quer, né? Então, a primeira mensagem que eles colocam é que a atividade é boa para o coração, para o corpo e para a mente. Isso a gente não tem muita dúvida que quem pratica a gente acaba percebendo. Isso. Mas como é que a gente pode colocar sobre essa importância para as pessoas? Existe um termo até engraçado para isso, que é o termo fitness. O termo fitness ele é derivado de algo pensado, que nada mais é do que o bem-estar físico, social e mental. Né? Existe até um conceito de fitness que é de 20 a 60 minutos de atividade vigorosa por dia, ou até mais de 90 minutos de atividade moderada. Então, a partir do momento que começa a colocar atividade física,
ela já exerce um fator protetor de todas as causas de mortalidade. Então, a partir do momento que uma pessoa ela deixa de ser sedentária, ela tem 15% a menos de chance de mortalidade. Então, isso é muito importante. É um Hoje, impacto muito grande, é um impacto muito grande na saúde. É bom ser, como a OMS fala, atividade física e exercício, né? Atividade física geralmente é mais aleatória, um dia você caminha, outro dia você vai a pé para o trabalho, ou você vai de bicicleta, não é muito orientada, né? O exercício, sim, o exercício é todo programado, orientado por um profissional de educação física, acompanhado com toda a equipe por trás, ali que a gente fala, né? Então essa é a diferença da atividade de exercício. Daí sobre o bem-estar físico, mental ali, no geral, que quando a gente treina, como eu sou bem do treinamento de força, a massa muscular começa a liberar bastante hormônio, miocina, que vai liberando pro cérebro, pro corpo, anti-inflamatório, ajuda na lipólise, né, para perda de gordura. Então é bem importante essa atuação da prática do exercício físico pro pessoal hoje em dia, né? O pessoal tá ficando muito sedentário, muito controle remoto, muito sentado no sofá, sai da garagem, vai trabalhar, desce para a garagem, pega o carro, vai para a garagem de casa, fica no sofá. Então é isso, a gente perdeu um pouquinho dessa, pelo menos essa locomoção do dia a dia, a gente acabou perdendo bastante, né? Da básica. Então nosso basal ali, nosso gasto calórico diminuiu drasticamente, né, Tadeu, hoje em dia, né? Eu acho bem legal quando a gente trabalha de fato com outras disciplinas, como eu tinha falado, né? Atividade física, são 4 pilares que eu falo muito para o paciente quando ele chega em consultório ou qualquer um. Existem 4 pilares da saúde, eu gosto muito desse termo. Existe o fator de estresse, então como as pessoas se portam diante do estresse, existe a nutrição, existe o sono e existe a atividade física. O sono eu acho um dos principais fundamentos da saúde, só que a atividade física ela tem um ponto, eu gosto dessa definição de hábito angular. O que é um hábito angular? Acho legal essa definição, é um hábito que traz todos os hábitos para você. Então, ela é capaz de nutrir esses outros 3 hábitos. Então, quem faz atividade física, dorme melhor. Quem faz atividade física, come melhor. E quem faz atividade física, maneja o estresse por todos os mecanismos químicos que a gente sabe que ela exerce no estresse, no sono e na alimentação. E quando a gente fala, por exemplo, a gente trabalha muito com obesidade, né, Juliana? As pessoas, às vezes, vêm buscar atividade física primeiramente para emagrecer. E a gente fala, antes que você se preocupe em entrar num plano de emagrecimento, se preocupar muito com a tua dieta, que a gente sabe que vai ser um plano a longo prazo, só de você começar a atividade física, isso já vai ter uma repercussão antes da dieta fazer efeito na obesidade. Então, ela tem uma capacidade, inúmeros fatores metabólicos, já de começar a ter esse benefício de uma forma bem precoce. Eu lembro que eu tava fazendo uns posts no meu Instagram e eu tinha feito um que existe uma fórmula mágica. E daí eu ficava falando sobre os benefícios, tudo de diminuir mortalidade, melhorar sono, melhorar a qualidade de vida, várias coisas. E no fim, a fórmula, era a atividade física. Sim. E as pessoas sempre vêm buscando um jeito rápido de que tudo isso aconteça, com drogas. Sim. No longo prazo, a gente sabe que trazendo muito mais prejuízo, Sim. né? E ao invés de investir numa coisa que pode ser muito barato, claro que tem tudo que é nível, Sim. né? E a gente vai falar um pouquinho dessas questões, mas... E elas deixam de lado, né? Eu acho engraçado que muita gente fala assim, porque não sei quem tomou tal hormônio, tal comprimido, e ficou muito bem, ficou muito disposto, mas ninguém fala, olha, minha colega tá fazendo exercício todo dia, tá super bem, super disposta, super... melhor, e daí ninguém quer copiar quando é o jeito da atividade, né? O problema de hoje em dia é tudo imediatismo, né? Você quer tudo para ontem, tudo para logo, então começa a apelar para essa parte medicamentosa, que nem você falou ali, que nem assim, acordar cedo para treinar, ninguém quer, que tá frio, tá chovendo, tá muito calor. Treinar na hora do almoço, quem tem 2 horas de almoço não quer, porque, sempre é uma desculpa, né? Sempre quero pela parte mais fácil, né? Então eles começam a se... boicotar, assim, nesse princípio, assim, já, né? No básico. No básico. Rafa, eu acho que é um assunto tão abrangente que a gente acaba colocando um gancho, puxando um gancho em outra coisa, né? Você falou agora de medicação. Fizeram uma pesquisa no Brasil para colocar em forma de números, né? Doença, de fato. Então, 80% do mercado brasileiro de fármacos hoje é destinado a tratamento de doenças. E eles calcularam que comprimidos, por exemplo, vitaminas e outros suplementos que não são medicações, corresponde a 20%. Então, a gente vê ainda 80% para o tratamento de doenças, né? E aproveitando que está
tendo um congresso mundial agora, europeu, de cardiologia. A gente tem medicações para insuficiência cardíaca sendo pesquisadas, assim, com afinco, com muita importância. Então, estão saindo os remédios novos para insuficiência cardíaca e a gente vê que a indústria está dando importância a isso. E, ao mesmo tempo, vai ser um congresso em que vai se falar bastante de reabilitação cardiovascular, que eu acho que é um assunto que a gente vai tocar hoje, né? Não, que é bem importante, sem dúvida. A segunda mensagem que eles trazem é: qualquer atividade física é melhor que nenhuma e quanto mais, melhor. Então, a OMS recomenda aquele número de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, ou o equivalente, um pouquinho menos de tempo, mas uma atividade mais intensa, né? Para adultos e para criança, acho que são 60 minutos por dia. Esse é o mínimo ideal, mas para chegar lá, a gente tem que começar, né? Como é que vocês orientam para quem nunca fez atividade física e quer começar a fazer uma atividade física? Primeiro, assim, eu com o personal ali, a gente encaminha médico para questionário, como a gente comentou outra hora ali, para ir acompanhando, para poder progressivo, para ver que tipo de carga, que tipo de intensidade ele pode trabalhar, que tipo de exercício ele pode ser adequado, para poder começar um exercício ou uma atividade física, né? Não é simplesmente sair do sofá, sair de casa, começar a correr, caminhar, praticar musculação sem nenhuma instrução, assim, né? Então, o risco, ele é benéfico, mas também tem bastante riscos. Eu acho que a gente tem que desmistificar o complexo da atividade física. Existem recomendações, existem, tá? Pro mínimo, mas saindo do repouso, você já vai ter benefício. Então, o que eu acho interessante hoje é que a OMS, como você citou, ele tem programas para atividade física, que me surpreendeu, de menos de 1 ano de idade. Então, você tem que colocar uma criança para ser ativa, né? Não que você precise orientar de uma forma técnica, né, Juliano? Mas colocar uma criança já para fazer atividade física. Não seja uma introdução a algum esporte modalidade, né? Ele quer dizer, esporte modalidade, exatamente. Que seja atividade. Isso, né? atividade mesmo. Construída de uma forma planilhada, né? Não ficar só parado na frente de uma TV, ter um estímulo, né? Ser ativas. Hora de sono também, a OMS, ela representa as horas de sono, crianças menor que 1 ano, até 17 horas de sono. Isso. E aí pega um gancho que a atividade física, o sono é fundamental para a gente executar uma atividade física. Mas horas de sono podem influenciar um atleta de alta performance, né, Juliano? Você sabe disso? Que na hora do sono você acaba recuperando toda a parte que você gastou e depletou durante o dia, né? Então o sono é recuperador, né? Então você tem que ter aquelas horas X ali de sono, de 6, 8 horas, né? Então recomendando, para poder recuperar para outro dia, ter atividade normalmente, trabalhar, estudar, que seja sua atividade diária. E não só, né, Rafaela, a questão dos 150 a 300 minutos, né? A gente trabalhar também nas intensidades desses pontos, saber qual intensidade você pode chegar. A gente tem pacientes coronariopatas, a gente tem pacientes gestantes, né, idosos que se encaixam nesses minutos também, tanto de aeróbico como também de atividades musculares, né? E a gente pode também não se prender a números de minutos, mas sim passos. A gente tem recomendações da Sociedade Mundial de Medicina Esportiva falando que uma pessoa, se ela fizer de 4.500 a 7.500 passos por dia, ela deixa de ser uma pessoa sedentária. Né? Então, isso aí já é algo interessante. Eu acho que o começar seria isso, é sair, de repente, trocar pelos hábitos normais do dia a dia. Ir pro trabalho caminhando, fazer alguma coisa descer um mais pouco básica. antes, subir de escada, as coisinhas mais simples, já começa a aumentar, que nem o Tadeu falou ali. O número de passos já sai do sedentarismo. Mas eu acho interessante isso que o Juliano colocou, é que às vezes isso que a gente vê, tem muitos pacientes que começam de uma maneira empolgada, né? Tipo, vou fazer atividade física. Quando alguém me fala, vou começar a fazer atividade física todos os dias, eu penso, não vai durar. Porque assim, eu acho que quando a gente vai falando do exercício em si, sem tirar da atividade normal, sair do sedentarismo, quando começa a atrapalhar a tua rotina, é a primeira coisa que as pessoas cortam, né? Sem dúvida. Mas eu acho interessante o que o Juliano falou ali a respeito de ter uma conversa, de ter uma avaliação do o que esse paciente pode fazer, o que vai ser seguro, principalmente por pacientes que tenham comorbidades e doenças associadas, né? Sim. Eu acho que daí, no caso, o médico de esporte entra ali, o cardiologista, não sei como é que funciona. Quando que o paciente precisa de uma avaliação médica antes de começar uma atividade? Eu acho que todo mundo deveria, né? A gente falando em Vamos falar do mundo ideal. Do mundo ideal, vamos falar do mundo ideal. Uma simples conversa médica. Nos Estados Unidos, para a gente liberar um atleta de alta performance, a gente precisa de uma simples conversa médica e um eletrocardiograma. É isso que é preciso.
Tá? É muito simples, porque você dá menos limitações à atividade física. Então, o que a gente vê cada vez mais é limitar ao menos, tá? Não é você tirar o paciente da atividade física, é colocar mais, independentemente pode ser um paciente transplantado cardíaco. Eu tenho uma paciente transplantada cardíaca, acompanha comigo há 4 anos, que ela é triatleta. Ai, que legal. Né? Foi o último transplante que eu acompanhei como cirurgião. Eu acho que eu lembro dessa. Isabela, né? Eu me lembro dela. Sim. Que a gente trabalhou junto na coronária do hospital. E então a forma de a gente começar um início, né? Na Itália eles falam que tem que fazer um ecocardiograma, ser um pouco mais sucinto, né? Mas eu acho que falar assim pra pessoa que você tá entrevistando ou tá conversando, vamos ver primeiro o que você gosta de fazer. Essa parte de gostar do que você pretende fazer. Se cai no teu gosto, fica muito mais fácil você manter depois, né? Não seja uma coisa obrigatória, não, sou obrigado a fazer isso porque eu preciso, não. A parte que você vai ficar ali de sustentar por mês ou anos vai ser difícil, né? Então, você dar atividades, por exemplo, não precisa você dar atividades planilhadas, sincronizadas, né? Porque existem movimentos da musculação, né, Juliana, de execução de atividades físicas que são um pouco mais complexos. Então, é tirar a complexidade, trazer a simplicidade, como a gente estava conversando aqui anteriormente. Você não precisa se matricular numa academia, você tem uma bermuda, vai sair dar uma andada, vai sair correr. A caminhada exerce efeito de terapia. A gente sabe, psicologicamente, isso tem um benefício enorme. Então, acho que uma simples conversa, mais para pacientes, eu acho que pessoas acima de 45 anos, a gente tem que ter uma conversa daí, igual você falou da cardiologia, uma conversa cardíaca um pouco mais mais aprofundada um pouquinho, né? Para saber o histórico, tudo com o eletro. Para saber o limite, a intensidade que pode chegar, né? Rafa, eu queria dar um exemplo ontem. Eu estava de plantão no Santa Isabel e no começo eram 8 horas e coincidentemente a gente está falando isso hoje, só que isso é rotina. Juliana, você deve ter visto isso na prática, né? Várias vezes. Um paciente deu entrada ali com 49 anos, mais ou menos, jovem, sabe? Tava andando de bicicleta e infartou andando de bicicleta. Isso é muito comum. Só que a gente tem que lembrar que 50% das pessoas que infartam não vão chegar no hospital. Metade delas. Então, ele deu sorte, chegou no hospital, foi muito rápido, tudo bem. Mas será que tava tudo ok mesmo? Tudo bem, mais ou menos. Será que tava tudo ok? Ele tava andando de bicicleta e tinha uma gordura abdominal. E me falou que tinha gordura no fígado. Então eu não preciso pensar 2 vezes que esse cara precisa de um cuidado. Aí esse cara precisa aprofundar. Esse cara precisa aprofundar. Então, a gente que trabalha com isso todo dia vê que aquele precisa você ir mais a fundo, olhar fazer talvez um teste nele, né, para dar mais segurança, né? Eu acho que isso é importante. É que não tem uma idade, né? Às vezes, como a gente tem visto que cada vez mais pacientes mais jovens são mais obesos e estão tendo, assim, complicações maiores. Sim. E às vezes, inclusive, fuma, né? Tem outros hábitos de bebida alcoólica, enfim, que acabam aumentando o risco desse paciente cardiovascular, né? Bastante. E não tem como ignorar. Outra coisa que comenta, toda atividade física conta. Então, acho que isso é um pouco a gente já colocou, né? Que fazer alguma atividade física é melhor do que nenhuma. E quando a gente fala nesse sentido, até queria reforçar daquela questão de não é só o exercício organizado, mas o do dia a dia, o sair da cadeira, se mexer. Que orientações que vocês poderiam dar para as pessoas que querem incluir alguma coisa a mais na sua rotina? Eu achei interessante que tu comentou das caminhadas, porque eu e o Humberto, antes do nosso primeiro filho nascer, a gente sempre ia caminhar. Sim. E a gente até hoje fala que nossas melhores conversas eram quando a gente tava caminhando juntos. Porque daí parece que a cabeça vai, como tu falou, vai limpando, às vezes, dos problemas, trazendo informações, até ideias que, se a gente tá só na correria, acabam não vindo, né? É interessante, a gente falou do efeito terapêutico, isso é estudado, na parte neurológica mesmo, que quando você está no ambiente aberto, você precisa estar olhando e pensando em vários aspectos inconscientemente. Fator de espaço, né? Por isso que a tua cabeça desvencilha de problemas. Você tá, como se você estivesse interiorizando, tá? O teu autocuidado, assim. Como se você estivesse pensando em você mesmo, que a meditação nada mais é do que isso. É você
voltar a tua atenção para você. Atenção plena, que se fala, né? Então, nada mais é do que uma caminhada, uma atenção plena a movimentos, a visualizações, a sons. Né? A gente fala para não ir correr com fone de ouvido, que é perigoso. Você tirou já um reflexo importante, né? Então, quando você sai para andar, você já tem todos esses sentidos sendo trabalhados. E aí, efeito terapêutico é sensacional. Essa parte que o Tadeu falou dos sentidos ali. Você precisa ver onde é que você vai pisar, você tem que escutar se vem carro, se vem bicicleta, se vem moto. Você vai sentir, dependendo do lugar do olfato, vai trabalhar bastante. Então, fone de ouvido, eu, sinceramente, eu não gosto que use na atividade, no exercício na rua, assim, né? Até como meio de segurança, mas também para poder perceber que está ao seu redor, né? Que hoje em dia a gente fica tão focado só numa tela, praticamente todo mundo, que você perde um pouquinho seus horizontes, né? A sua visão periférica, você fica muito reduzido, né? Então, essa parte de atividade na rua já ajuda a melhorar bastante essa visão periférica. Sim. E é isso, uma caminhada também seria mais inocente para alguém que quer começar. Daí, criando esse hábito, até daí abre portas para... É a caminhada, né? É o início de tudo. Geralmente quem começa uma atividade física começa por caminhada, né? Raramente já vem por alguma outra atividade mais complexa, né? Então é bem comum você começar por uma caminhada, é fácil acesso para todo mundo, um calçado adequado, uma roupa adequada, você já pode começar a caminhar, né? E até agora vamos aproveitar um gancho que tu comentou ali desse rapaz que chegou, que sinais de alerta que de repente esse paciente que, claro, começou com uma caminhada, pode perceber durante esse trajeto, durante essa execução, que possa estar ligado, talvez tenha alguma coisa errada, caso não procurou nenhum profissional antes. Sim, a gente tem um fator confundidor muito importante, que é o despreparo físico, né? Então, é aquela pessoa que vai fazer atividade física e passa mal e tem que levantar a perna na academia. Nada mais foi do que uma... Eles falam de pressão baixa? Não, mas foi falta de condicionamento. O coração acelerou, faltou fluxo e ela passou mal. Mas quando ela vem tendo dores que ela não tinha, dores no peito, né? Quando ela vem tendo tonturas ou sentir que o coração acelera de uma forma... demora a baixar. Demora a baixar a frequência. Né, Juliano? Você acha que já presenciou algo parecido na academia, inclusive? Já tive um caso de um aluno que infartou na academia. Né? Então... Ele percebia que ele treinava, ele estava cansado, sudorese excessiva, a frequência cardíaca dele ele aumentava, só que não baixava, ele sentava, chegou a deitar e não normalizava, até que levei ele para o pronto atendimento lá da Santa Isabel e foi direto para... É que às vezes até o profissional falando, procura um médico, as pessoas são um pouco resistentes porque elas não têm noção da gravidade da questão, né? Outra mensagem que eles colocam é que o fortalecimento muscular beneficia a todos. E isso eu acho muito interessante, principalmente para os pacientes idosos, e eu acho que seria legal a gente comentar. Eu lembro que o ano passado eu fiz uma pós-graduação de geriatria do Einstein, e faz tempo que eu faço atividade física, eu sempre fazia 2, 3 vezes por semana, mas eu confesso que até então, a minha visão era tipo, de manter a forma, ficar bem, enfim, até pensando no projeto verão, né, enfim... Mas daí, eu lembro que numa das primeiras aulas, uma das professoras mostrou foto de idosos, né, na mesma faixa etária, e completamente diferentes. Tinha uns fitness fazendo exercício físico e muito bem, e outros até, às vezes, fazendo hemodiálise e numa condição muito doente, acamados. Então, eu acho que toda a questão do envelhecimento, da longevidade que as pessoas falam, não é sobre viver mais tempo, mas como a gente vai viver até lá. Exatamente. E a gente precisa de músculo, né? E para ter músculo só tem um jeito, né? Só treinando força. Treinando força. E como é que são essas orientações desse tipo de exercício? Então, a gente já comentou, claro que tem que procurar um médico, sim, mas como que vocês veem a importância desse tipo de atividade dentro do contexto todo dos exercícios físicos? Com o decorrer da idade, a gente vai perdendo massa muscular, todo mundo, não tem quem vai fugir disso, né? É regra do nosso corpo, a gente então tem que trabalhar em cima disso. Então, o que você vai fazer? Trabalho de força, que quando você vai passando, se olhar um idoso, se deixar o idoso, fica caminhando a manhã inteira, né? Mas pede para ele atravessar a rua um pouquinho mais rápido, dar uma corridinha, não consegue, né? Então, o serviço básico, o trabalho básico de casa, de sentar, levantar, pegar alguma coisa no armário mais alto, tudo isso é por causa de déficit de força muscular mesmo.
Então, outro dia eu falo muito trabalho de força, que pode ser a musculação, pode ser um crossfit, pode ser um funcional, não precisa ser uma musculação em si, né? Então, trabalho de força é tudo aquilo que você trabalha com sobrecarga. Então, tudo que você trabalha com sobrecarga vai aumentar a massa muscular. E que tem que aumentar progressivamente, né? É Tipo assim, progressivo. também botar o mesmo peso e tá parecendo que tô levantando aquilo ali, tá fácil, tá bom, né? É que nem chega o pessoal, mas eu tenho um senhor com 84 anos treinando comigo. Mas eu não tenho força, eu não vou conseguir erguer isso. Assim, calma, né? Ninguém consegue erguer no normal. Você não coloca muito peso pra mim. A gente vai colocar o peso, aquilo que você consiga carregar. Aquilo que consiga puxar, aquilo que consiga empurrar. Então, que você falou, é carga progressiva, tem dia que ele vai estar melhor, que ele dormiu melhor, tem dia que ele vai estar um pouco mais amuado, daí reduz a carga. A gente vai trabalhando em cima disso daí. E outra coisa que a gente falou do que infartou ali com o Tadeu, problema também que dor não é um sintoma normal para esse tipo de pessoa, né? Sentir algum dor articular, dor muscular, alguma dor periférica de circulação, alguma coisa, é bom já sempre investigando para não deixar muito à frente, né? Por outras questões, né? Não só o infarto, no caso. Dor é um mecanismo de limitação. De defesa do organismo. De defesa do organismo, obviamente, da gente reconstruir massa muscular, e é legal o profissional de educação física que desenvolve isso, né, Juliano? Existe a dor do esforço muscular resistido do dia anterior, existe aquela dor que passou do limite que realmente é melhor nesse dia dar uma segurada no treinamento. Fazer um treinamento mais leve ou baixar um pouco a carga para ele permanecer continuamente fazendo atividade física. E na mulher isso é mais importante, né, Rafa, que é a questão da osteoporose. Então a gente precisa ter uma massa muscular efetiva, uma boa massa muscular para a osteoporose, tá? Para não dar osteoporose, né? Para ter sustentação, e não descarregar todas as forças ali num osso que pode ficar frágil com o decorrer do tempo. E o próprio exercício também ajuda na massa óssea, né? Ajuda. Isso. Então eu concordo, acho que é muito importante. E daí foi aí que depois dessas aulas ali que virei uma chave, comecei até a fazer muito mais atividade, porque a gente entende que a importância que tem no longo prazo, né? E eu brinco também que, assim, no hospital a gente vê muito paciente com cuidador na idade, fala assim, olha, quanto mais atividades fizer, menos vai precisar de cuidador. Porque, como tu falou, às vezes não consegue atravessar uma rua. Sim. E a gente precisa de músculo pra sentar, pra ir no banheiro. Sim, pro dia a dia. Pra carregar as compras. Pra levantar da cama. Pra tudo. Então, acho que é muito importante essa parte do fortalecimento muscular. Eu tenho um exemplo, desculpa... Não, por favor. Eu tenho um exemplo bem engraçado, que assim, uma senhorinha, já com seus 76 anos, chegou no consultório, acima do peso, né, e ela tava com uma cuidadora. E ela teve muita dificuldade de chegar até o consultório. Ela era irritada. Depois, a gente conversou bastante, ela chegou a perder 7 quilos e ela começou a fazer atividade física. Então dava pra ela ver ela fazendo um leg press, uma extensão, flexão, carregando peso. E nas outras consultas ela pegou e falou pra cuidadora, não, eu vou caminhando. E foi até o consultório caminhando. Sozinha. Ficava mandando vídeo dela fazendo as atividades com o personal. Então, isso não deu 3 meses. Então, como é uma pessoa que é tão já frágil e não tem nada, o pouquinho já é muito pra ela, muito, né? Não tem idade pra começar, né? Não tem. Eu acho que isso é bastante bom, é bastante interessante a gente enfatizar. Porque às vezes a pessoa fica, minha avó mesmo fala, já tô velha, não adianta mais. Adianta muito, né? Tem uma americana que eu até sigo ela no Instagram, que ela começou com, acho que 70 e poucos anos, ou 60 e poucos anos. E ela é super fitness, ela mostra todo o desempenho. E ela fala muito sobre isso, da atividade, do sono. E é legal, assim, porque a gente vê que dá resultado. Vocês devem ver muito mais na prática, no dia a dia, né? Então, a gente comentou também que a outra mensagem era muito comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde, né? E que todos podem se beneficiar do aumento da atividade física e da redução do comportamento sedentário. Acho que não tem dúvidas, né? A atividade física, a gente falou do exercício aqui, que é muito importante, mas o sair do sofá... Sair do sedentarismo. O limpar a casa, ou lavar a roupa, ou se mexer, não só terceirizar tudo, também ajuda, né? Tem mais alguma questão, assim, que vocês dariam de orientação, assim, pro pessoal? Eu acho, você falando assim de começar uma atividade física em casa, né? Lavando roupa, limpando a casa. E o que acontece hoje, eu acho que o que limita mais uma pessoa a fazer atividade física é que ela é desprazerosa.
Demora muito para você conquistar prazer numa atividade física. Você tá depois do teu trabalho, você tem que se arrumar, você tem que chegar até lá, vai doer uns 20 minutos, o corpo não quer aquilo lá. Para depois você ter aquela endorfina, aquele hormônio gostoso, aquele relaxamento, né? Mas você precisa enfrentar muitas etapas. E quando você está em casa, a dispensa é muito próxima para você obter um prazer imediato. A tela da televisão, a tela do celular é um prazer imediato muito mais fácil do que uma atividade física. Então, eu acho que isso que limita muito a rotina, incorporar no hábito mesmo, sabe? Eu tava brincando que eu faço a Veloce, ele que é a bike indoor, e daí alguém chegou assim, não sei se, não tem como ir, porque parece que se eu for, acho que eu vou morrer. Eu falei, olha, no início a sensação é essa às vezes, né? Porque a gente tá com um condicionamento físico muito bom. Mas com o tempo tu vai melhorando, vai vendo que vai tendo um resultado. Vai criando prazer, né? Vai dando um prazer. E o Juliano comentou uma coisa antes que eu acho que é interessante, que é... Não é porque tu começou uma atividade e não gostou que não vai fazer nenhuma. Então troca de opção. Tem o beach tênis que eu jogo, tem grupo que eu acho que é legal. Vai ali também, a gente fica conversando. Outra opção, às vezes, correr. Mas às vezes sair pra caminhar com alguém, por exemplo, eu comentei caminhar com meu marido, então a gente acaba surgindo uma conversa. E eu acho que tem opções para que a gente comece, e o importante é que a gente não se limite de, fiz um jeito e não deu. Sim. Né? A gente conversou, então, bastante de atividade física num papel, assim, de prevenção de doença. Mas a gente, no início, tu colocou sobre a reabilitação, sobre a ajuda quando o paciente já tem uma doença estabelecida. Sim. Para retornar alguma coisa. Queria que tu conversasse um pouquinho mais a respeito disso. A reabilitação no mundo ainda, ela é pouco, vamos se dizer assim, encaminhada, vamos colocar dessa forma, né? A gente tem pouca aderência hoje à reabilitação. Por quê? Porque é algo que demanda tempo, tá? É algo que foge de medicação, né? Então, às vezes, tratar com remédio fica muito mais fácil. É oneroso, depende de sistemas caros de saúde, né? Na verdade, deveria ser o mais barato, porque é o preventivo, né? A gente deveria diminuir o cuidado terciário e voltar mais para o primário. Mas isso é uma norma no mundo, assim, ainda hoje, né? E a gente vê um paradigma do mundo. A gente tem 1/4 de redução da mortalidade em pacientes cardiopatas que sofrem um infarto. Então, os serviços de reabilitação bons no mundo hoje, você, no segundo dia pós-infarto, já está fazendo uma programação de atividade, uma programação. Então, você tem uma programação intra-hospitalar, 2 fases, depois você tem alta-hospitalar com programas que vão de 1 mês até 12 meses, de acordo com a gravidade do caso. Então, igual eu te falei, o Congresso agora Europeu de Cardiologia vai falar muito em reabilitação em pacientes com dor refratária. O que é dor refratária? É um paciente que já tem muito remédio e ainda sente dor no coração. Então, a reabilitação entrou como uma única alternativa para tratar esses pacientes. Então, é tratamento, é farmacologia de fato. A gente tinha que comprar atividade física na farmácia, em blister, tomar todo dia. Mas é isso que eu falo, às vezes as pessoas têm preconceito e falam que é caro, mas eu falo assim, gente, 1 mês de atividade física é muito menos do que 1 mês pagando um cuidador. A gente que trabalha com cuidador de idosos, por exemplo. Então, quanto mais tempo tu não precisar de alguém que vai te auxiliar, né, acaba sendo benéfico. 1 mês de... Sem contar remédio. Pega um remédio diabético, uma estatina da vida, que é caro, para uso contínuo, é quase para você pagar uma atividade física hoje em dia. É verdade. Né? Então, tem atividade física ali, do valor X a 20 vezes X. Então, você pode escolher, você tem opções, né? Então, dá pra E também escolher. Tem as opções que não custam nada, que a gente comentou, né? E reabilitação, de fato, a gente pensa a reabilitação cardíaca, né? A gente tem todas as formas de reabilitação. Tem reabilitação do paciente que teve AVC, tem uma reabilitação... Covid, eu acho que vale muito a pena a gente falar, porque Covid, quando a gente estava na pandemia, que a gente chegou a trabalhar em UTIs, né, de Covid, a gente tentava buscar, uma vez eu fui pesquisar um artigo, que a Inglaterra desenvolveu centros muito grandes de Covid, e qual que era o tratamento? Não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada, e eles já colocavam nas orientações que eles estavam estudando, atividade física como reabilitação. Tratamento. Como tratamento. Isso. Não é só prevenção, Não é só prevenção. E a gente viu que os pacientes que saíam e não tinham reabilitação tinham sequelas muito mais graves. Até hoje tem pacientes que têm sequelas do Covid, que nunca passaram por programas de reabilitação.
Nunca passar. É que quando a gente tá doente, as pessoas esquecem de perder muita massa muscular, que é o jeito mais fácil do nosso Sim. corpo buscar energia. Sim. Eu falo bastante para os pacientes que têm internado que é importante fazer. Não é só fisioterapia. Então a gente também tem que enfatizar isso, que é diferente um exercício físico. Claro que às vezes a gente pode começar a reabilitação por ali, enfim. Sim. Né? Mas é isso, vamos encerrando aqui o nosso episódio sobre a importância da atividade física. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, mas antes de encerrar de vez, eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma mensagem para deixar para quem está assistindo a gente. Minha mensagem, acho que vai ser bem parecido com o Tadeu, né? Prática de exercício é fundamental para todo nível de idade, da criança ao idoso. O corpo foi feito para movimentar, né? Então, hoje em dia está tudo mais simples, mais prático, mais imediatista, mas o exercício ainda predomina ainda para prevenção e até para cura de algumas comorbidades, né? Eu fico feliz hoje observando porque a gente tem atividade física sendo colocada em audiência cada vez mais. Né? O mundo hoje investe muito, as empresas investem muito no esporte hoje. A gente vê uma crescente, eu não vejo decrescente, eu vejo uma crescente, por isso que eu fico feliz. Eu sou um animado com a atividade física, porque ela está mais evidente nos jovens, está se falando isso. O número de academias que surgiram depois da pandemia, elas extrapolou limites já. Então a gente tem muito mais academias. Duvido um bairro que não tenha, uma esquina que não tenha uma academia hoje. Ou tem um grupo de corrida, alguma assessoria que você possa treinar, né? Exatamente, dá para ver pelo número de corridas, aproveitando a oportunidade de falar da corrida da Unimed Blumenau, né? Dá para ver pelo número de eventos esportivos que a gente tem hoje, né? Então eu vejo com bons olhos e o futuro é só crescimento disso. É isso. A gente vai ter agora, então, como o Dr. Tadeu já comentou, a corrida da Unimed Blumenau. Essa é uma corrida que acontece todos os anos. Então, quem não está preparado para essa, quem sabe se prepara para a corrida do próximo ano. A gente convida todos, né? Foi muito importante falar a respeito desse tema. A gente é bastante entusiasmado em relação a isso, bastante com prevenção, mas também, como tu falou, para o tratamento. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Sigam a Unimed Blumenau e acompanhem os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, no Instagram e no YouTube. Até a próxima!